Olá pessoal, meu nome é Davi e hoje eu vou demonstrar para vocês como os profissionais em WordPress trabalham, como que eles conseguem ter sucesso com o site em WordPress. O importante de quando você tem um site é você ter as ferramentas adequadas para conseguir gerenciar o seu site. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma ferramenta que só os grandes especialistas em WordPress utilizam. Tá? Essa ferramenta chama-se WP Toolkit. Perfeito? Então aqui eu estou dentro do painel de controle da minha hospedagem de site. E dentro do painel de controle da minha hospedagem de site tem essa ferramenta, WP Toolkit. Se você hospeda o seu site, já verifica se sua empresa de hospedagem de site possui essa ferramenta. Se você possui essa ferramenta dentro do seu site, eu super recomendo você usá-la para sites em WordPress, porque ela é uma ferramenta completa aonde vai deixar a manutenção do seu WordPress muito mais fácil de cuidar. Para acessar essa ferramenta, você precisa entrar no painel da hospedagem do seu site, tá? Pela link nacional, você entra pela área do cliente, entra ali no painel de controle, e dentro do painel de controle, que é essa área aqui, você vai encontrar esse menu do lado esquerdo chamado WP Toolkit. Essa ferramenta também está disponível aqui do lado esquerdo, você pode encontrar ela aqui dentro de domínios, WP Toolkit. Ou até mesmo também pesquisando WP Toolkit, e você encontra a ferramenta por aqui, tá? Ambos ícones, ambos links, você entra no mesmo local. Eu vou clicar aqui que eu acho muito mais prático para entrar no WP Toolkit, tá? Essa ferramenta vai carregar. Se você não tem nenhum WordPress instalado, você consegue instalar através dessa ferramenta, tá? Então é uma ferramenta que ajuda na instalação do WordPress também. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz uma instalação de um site WordPress através dessa ferramenta, mas inicialmente eu vou dar um overview de toda a ferramenta para vocês conhecerem rapidamente quais são os recursos que ela possui. Tá? Então, por exemplo, quando eu entro aqui, ele já abre um site, certo? Olha lá, site WordPress. Tá? Então, se abrir assim, você pode clicar aqui e abrir e diminuir. Então, essa instalação é uma instalação que eu já tenho dentro do meu WordPress, tá certo? Aqui vai ter o nome, então tem o nome do domínio, né, onde você instalou o seu WordPress. Então o meu chama sitelegal.criarsite.online. Se eu clicar em abrir aqui, ó, ele vai entrar aqui na barrinha do lado esquerdo, no rodapé do navegador, ele mostra o endereço. Então se eu clicar aqui, eu vou abrir uma nova aba para ver o meu site, tá? Lá, o site instalado, perfeito? Bom, aqui esse lance do adicionar marcador é uma ferramenta bem legal para gerenciar os seus sites. Imagina que você tem uma hospedagem, você tem vários sites em WordPress. Então esse marcador ele é muito útil para você conseguir adicionar um marcador para facilitar, tá? Uma etiqueta. Então, por exemplo, eu posso colocar, eu particularmente uso assim, coloco produção, certo? Ou coloco staging, se é um site de stage, entendeu? Então eu sempre ponho uma marcador para facilitar. Às vezes é outro idioma, eu ponho em inglês, tá? Então eu ponho aqui, por exemplo, esse site é de produção, eu vou colocar uma etiqueta chamada produção. Eu posso definir se esse rótulo é privado ou não, tá? O que que faz um rótulo privado? O rótulo privado vai fazer com que apenas o meu usuário do painel de controle visualize esse rótulo, tá? Normalmente eu desmarco e deixo esse rótulo disponível para todos os usuários que acessarem o painel de controle, tá? Aqui podemos mudar a cor, tá? Da etiqueta, tá? Então você pode pôr a cor que você quiser, vamos pôr um amarelinho aqui e vamos clicar em criar. Ao criar, ele vai pegar e vai adicionar uma etiqueta aqui. Pronto, tá aqui a etiqueta. Caso eu queira adicionar uma nova etiqueta, basta eu clicar em mais e adicionar uma nova etiqueta. Quero remover a etiqueta, clico na etiqueta e clico em remover a etiqueta e essa etiqueta ela some daqui. Muito simples o processo da etiqueta, né, pessoal? Vou adicionar aqui então o rótulo, voltar para o rótulo, então vou colocar produção, botar o rótulo aqui, vou desmarcar o rótulo que é privado para ficar disponível globalmente e vou clicar em criar. Perfeito. Do lado direito, ainda continuando nessa linha aqui, nós temos um analisador que ele indica se existe problemas dentro do seu WordPress, tá? Então ele dá algumas vulnerabilidades de segurança e
e alguns recursos que você precisa fazer, tá? Esse item vulnerabilidade de segurança, ao clicar nesse item, ele vai abrir uma janela onde ele vai mostrar o status de segurança e as vulnerabilidades do WordPress. Então, basicamente, aqui na primeira que ele fala, olha, seu WordPress está desatualizado, então você precisa atualizar o seu WordPress. Entretanto, ele fala assim, a atualização de segurança para esta versão do WordPress ainda não está disponível. Às vezes é por conta do idioma ou de algo que você tem no seu WordPress que você não consegue atualizar. Quando ele diz isso, é melhor você aguardar essa atualização, tá? Ainda que dentro da atualização, ele fala qual que é a vulnerabilidade. Fala WordPress Core R Version, fazendo uma restrição de vulnerabilidade do lado do servidor. Se você clicar em detalhes, você pode ir para mais informações e identificar o que é, tá certo? Então aqui tem todas as informações do que é essa vulnerabilidade. Aqui em Mitigate você vai identificar o que você pode resolver. Ó, essa vulnerabilidade não tem como resolver através desse fornecedor, mas pode ser mitigada pelo WP Toolkit. Então você pode habilitar medidas de segurança, como bloquear o acesso a XML RPC ou desabilitar o pingbacks, que isso pode ser já resolvido. Bom, nessa aba então que nós estamos aqui em vulnerabilidade do WordPress, são essas indicações que eles apontam. Se tivesse talvez um plugin desatualizado, ele poderia apitar por aqui também. Seguindo para a próxima aba, que são as medidas de segurança, ele vai listar algumas medidas que você pode aplicar no seu WordPress para torná-lo mais seguro, tá? E isso faz com que você inibe alguns ataques ao seu WordPress, deixe o seu WordPress mais seguro, que são táticas de vulnerabilidade já conhecida dentro do WordPress. Tá? Então aqui ele tem várias medidas de segurança, onde basta você clicar na opção que você quer ativar e clicar em proteger. O mais bacana dessa ferramenta é que você pode clicar e proteger e também pode desativar isso se você quiser, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, restringir acesso a todos os arquivos e diretórios. Isso daqui é algo muito importante para ser feito. Aqui já está aplicado por conta desse que está marcado com esse iconezinho aqui, com esse tique. Mas se você clicar aqui, ó, por exemplo, eu não quero esse, está dando problema no meu site essa restrição. Eu habilito a restrição e venho aqui e peço para reverter, tá certo? Essa especificamente, essa aqui não tem como reverter. Vamos ver se tem outra para reverter. Vamos ver, olha lá. Bloquear acesso ao WP Config pode ser revertida. E pode notar que aqui na frente, né, tá escrito, ó, pode ser revertida. Essas que estão sem esse escrito pode ser revertida, você não consegue reverter essa medida de segurança. Então vamos reverter aqui para vocês entenderem o que acontece. Vou clicar em reverter. Ele vai fazer o processo de segurança, tá? Automaticamente para ti e vai desbloquear. Quando é usado um reverter? Quando você aplica uma medida de segurança e isso causa alguma instabilidade no seu WordPress ou em algum plugin que você tem instalado no seu WordPress. Aí você tem que identificar com o fornecedor do seu plugin ou identificar como que você vai resolver essa questão para conseguir ativar essa medida de segurança. Na maioria das vezes, essas medidas de segurança que ficam com esse ponto de exclamação aqui, elas são medidas de segurança que não afetam os principais plugins do WordPress. E são medidas de segurança que nós aconselhamos habilitar, tá? Essas outras medidas de segurança que tem um triangulinho aqui, elas são medidas de seguranças extras. Então, assim, elas não são, nossa, é importantíssimo habilitar. Não. É importante você habilitar apenas as medidas de segurança que estão com esse círculo vermelho, tá? Entretanto, a gente super recomenda ativar as outras também, tá? Bom, aqui nesse caso, então, a gente conseguiu reverter a medida de segurança, tá? Então, lá, ela reverteu e agora ela já está disponível aqui para eu proteger. Então, vamos lá. Então, eu vou habilitar aqui agora para proteger. Se eu clicar aqui, vou voltar a proteger ela, porque é uma medida de segurança super importante, tá? Com o círculo vermelho. E vou pedir para bloquear o acesso ao XML-RPC também, porque isso vai evitar que tenha esse ataque através desse arquivo, tá? Eu posso também desabilitar a execução de PHP dentro do WP Includes,
desabilitar a execução de PHP dentro da pasta uploads, tá? Desabilitar o pingback, tá? Que o pingback é aquela questão de que ele verifica se o seu conteúdo foi postado em algum outro site na internet, então você pode desabilitar isso se você não usa isso para nada, então deixa desabilitado. Você pode desabilitar também a edição do WordPress, então a edição de arquivos do WordPress dentro do próprio WordPress. Então você sabe que se você entrar lá nas ferramentas do WordPress, você consegue editar arquivos direto pelo administrativo do WordPress. E aqui, quando você habilita isso, você pode desabilitar. Isso é uma medida de segurança muito importante, porque você dificulta que um usuário mal intencionado ou alguém vá lá e edita um arquivo direto pelo administrativo do WordPress. Perfeito? Todas essas outras alternativas aqui são importantes, você pode decorrer sobre elas, habilitar e desabilitar e ir testando dentro do seu WordPress, tá? As que estão com círculo vermelho, nós super recomendamos você sempre deixar elas ativadas. Vou clicar em proteger, só para vocês identificarem o que acontece aqui. Ele vai fazer todo o processo ali, né, de forma transparente por trás, enquanto a gente só clica no botão e aguarda. Isso é fenomenal. E o mais legal disso, dessas medidas de segurança, é que você não precisa instalar nenhum tipo de plugin extra dentro do seu WordPress. Então isso faz com que você não tenha sobrecarga dentro do seu WordPress ou tenha plugins extras para fazer medidas de segurança. Isso é uma das principais coisas que eu acho bem interessante da questão de segurança do WP Toolkit por conta disso. Então você não há necessidade de você instalar um plugin extra dentro do seu WordPress, você instalar coisas dentro do banco de dados do seu WordPress para fazer determinadas coisas que você pode fazer através de uma ferramenta que não está instalada dentro do WordPress. Pronto, aqui ela já aplicou e a gente está apenas com 5 medidas de segurança desativadas, vamos dizer assim, tá? Vamos ver então aqui, dá um xizinho e seguimos. Pronto, aqui ainda está falando que tem 2 problemas de segurança ainda. E um deles é o redirecionamento para o HTTPS desativado. Muitas pessoas usam plugins para redirecionar para HTTPS, que é um método assim, resolve o problema, mas você pode resolver por arquivo .htaccess ou simplesmente direto no teu painel de controle. Então, quando eu clico aqui em redirecionamento para HTTPS desativado, ele vai abrir uma informação, tá falando que é importante, não. E aqui tem um link, ative o redirecionamento para HTTPS. Eu vou segurar a tecla Ctrl para abrir numa nova aba e a gente manter aqui. Vamos lá. O que ele fez? Ele simplesmente foi para a área para eu ativar o redirecionamento para HTTPS. Olha só, sem a necessidade de editar arquivo htaccess ou instalar um plugin dentro do seu WordPress, tá? Então basta eu clicar aqui e automaticamente esse domínio, ele vai ser, sempre que alguém entrar nesse domínio, ele vai ser direcionado para o HTTPS, seja pelo navegador ou através de requisições de imagens, JavaScript, então ele sempre vai redirecionar para o HTTPS, o certificado de segurança, que hoje é muito importante para SEO e para todos esses para manter o seu site seguro, né? Questão de formulários e tudo mais. É muito importante você ter um certificado de segurança ativado no seu site. Bom, feito isso, eu vou fechar aqui no xizinho aqui, porque já está ativo. E aqui provavelmente ele já vai sumir. Vamos ver a outra questão. Ele fala, ó, tem um plugin desatualizado também. Então isso é uma medida de segurança também, é um problema. Então você consegue fazer por aqui. Ao clicar em plugin desatualizado, ele consegue listar qual é o plugin, certo? E olha lá, fala a versão atual e qual que é a próxima versão. Ele está falando, olha, o Give Donation plugin está desabilitado, desatualizado. Então basta eu clicar aqui e clicar em atualizar, tá? Isso é muito bacana, porque assim, está vendo? Você consegue gerenciar todo o seu WordPress sem a necessidade de acessar o WordPress. Então, por exemplo, aqui você consegue fazer as manutenções importantes do seu WordPress, tá? O Smart Update, enquanto atualiza aqui, vamos falar sobre o Smart Update. O que o Smart Update ele faz? Ele cria um stage do seu site e ele testa todas essas atualizações
para ver se danificou, se essa atualização vai danificar o seu site de produção. Ele revisa os resultados, enfim, ele faz diversos recursos para identificar se essa atualização vai causar um problema do teu site em produção. O Smart Update é uma ferramenta sensacional, tá? E é importantíssimo você sempre ter um stage, né? Um local para você testar o seu WordPress, as atualizações antes de colocar em produção. Aqui, como nós estamos apenas testando, eu estou só apresentando os recursos para vocês, tá? Então o Smart Update é bem interessante você ter ele ativado dentro aí do WP Toolkit e configurar ele todo aí. Aqui, ó, temos novas opções de configuração da atualização. Dentro dessa área de configurações de atualização, a gente consegue definir o que nós vamos fazer. Então, por exemplo, às vezes você tem um site de produção com alto tráfego e às vezes você não quer atualizar automaticamente o seu WordPress. Então, aqui dentro você consegue definir se você vai ou não atualizar o WordPress, os plugins ou os temas. Então, aqui você consegue falar, olha, eu não quero que atualiza o meu WordPress, o meu core, tá? O meu sistema do WordPress numa nova versão, tá? Eu não quero que isso faça automaticamente. Eu quero fazer isso de forma manual. Ah, eu quero apenas atualizações secundárias. Então, só atualizações de segurança importantes eu quero que o WordPress se atualize automaticamente. Ou não, eu falo, eu quero que toda vez que tiver uma nova atualização do WordPress, eu quero que isso ocorra imediatamente, tá? Eu não quero aguardar, eu quero que isso acontece rapidamente de forma automática. Então você deixa habilitado todas as atualizações secundária e principal. Qual é a vantagem disso? Que você não precisa se preocupar com a atualização. Se o seu site tem pouco tráfego, você pode deixar, sim, todas as atualizações. Por quê? Porque ele vai fazer todo esse processo para você. Agora, você tem um portal, você tem um site de alto tráfego, nossa recomendação é não, tá? Ah, eu tenho um site que a segurança é primordial para o meu site e eu não acesso ele com frequência e eu preciso que essa atualização de segurança ocorra automaticamente. Sim, apenas atualizações secundárias. Tá? Por exemplo, sites de loja virtual com e-commerce, às vezes é importante. Todas as transações financeiras, tem transação financeira dentro do teu site, talvez manter atualizações secundárias como automático às vezes é importante, caso você não acesse o seu site constantemente. Então, essas as recomendações para atualizações, tá? Como aqui nosso site é um site de teste e a gente não verifica constantemente ele, eu vou deixar automático para todas as atualizações. Isso vale também para os plugins. Então, por exemplo, atualize os plugins automaticamente, definido individualmente. Habilite atualizações automáticas por padrão para novos plugins instalados via WP Toolkit. Então, quando você habilita aqui, todas plugins que você instalou pelo WP Toolkit, ele já vai ter atualização automática por padrão. Então, você pode habilitar ou desabilitar isso. Definido individualmente, mas as atualizações de segurança são instaladas automaticamente. Então, assim, quando você define isso, apenas as atualizações de segurança são instaladas automaticamente. Então, aqui você também tem aquele recurso de habilitar isso para as instalações de plugins via WP Toolkit ou não. Tá? Ou você pode também habilitar esse recurso. Desative plugins vulneráveis em vez de atualizá-los. Essa aqui é muito perigoso, né? É importante, mas é perigoso, porque quando você desativa um plugin vulnerável, em vez de atualizá-lo, seu site pode quebrar. Imagina só se você tem um plugin de slide, que é um dos plugins campeões aí de problemas de invasão de WordPress. Você desativa. Quando o cara entrar no teu site, quando o usuário entrar no seu site, automaticamente o slide lá da página principal vai deixar de funcionar. Então, tem que usar com precaução esse recurso aqui, desativar plugins vulneráveis em vez de atualizá-lo, tá? A nossa recomendação é manter desativado. Forçado. O que é o forçado? Todos os plugins serão atualizados automaticamente, independentemente de suas configurações e atualizações automáticas, tá?
E aqui tem o mesmo recurso, desative plugins vulneráveis em vez de atualizá-los. Não recomendo, deixe sempre desabilitado. Ah, Davi, eu quero habilitar. Beleza, se para o seu caso é importante habilitar, habilite, tá? A gente não habilita. Nossa recomendação não é habilitar para não quebrar o seu site e você não perceber isso daí, tá certo? Nós trabalhamos com cache de sites. Em alguns portais nós temos o cache de site muito agressivo. Então, a gente sempre deixa essa opção definido individualmente em sites, portais com cache muito agressivo, tá? Ah, sites que tem pouco acesso e que a gente não olha com frequência, a gente deixa em forçado, tá? Por quê? Porque assim, a gente sempre vai manter os plugins atualizados. Isso é muito importante para a segurança do seu WordPress, sempre manter tudo muito atualizado. A tema vale para a mesma coisa que vale para os plugins, vale para o tema também. Você pode definir individualmente, habilitar as atualizações de padrões para temas instalados via WP do Kit. Você pode fazer ele definido individualmente, apenas as atualizações de segurança são instaladas, o mesmo procedimento dos plugins, ou forçado. Volto a repetir, se é um site com pouco acesso e que você não verifica ele com frequência, deixe em forçado. Ah, é um site com muito acesso, é um portal definido individualmente, tá? E aí você consegue ter essas configurações ali na sua mão quando você vai fazer a atualização. Você pode fazer via Smart Update ou você pode também fazer num horário de menor acesso, porque quando você atualiza um plugin ou um tema ou o próprio sistema do WordPress, você acaba deixando o site fora do ar. Quando um usuário bate no seu site, vai estar lá, olha, está em manutenção. Perfeito? Bom, essas são as configurações de atualizações para o seu WordPress. Aqui nesse site eu vou deixar forçado, né? Voltando aqui só para deixar forçado, porque é um site que eu não acesso com tanta frequência. Então eu gostaria que esse meu site WordPress ficasse sempre atualizado sem uma intervenção manual. Aperto OK e ele vai deixar já configurado isso para gente de forma bem simplificada. Eu adoro o WP Toolkit por conta de que ele traz recursos que profissionais altamente qualificados de WordPress utilizam, entendeu? Então, assim, o WP Toolkit, ele traz para qualquer usuário todos os recursos que um profissional de WordPress precisa ter, sabe? Precisa ter para conseguir manusear de forma adequada o site em WordPress. Bom, fizemos a parte de atualizações, eu vou fechar. Perfeito? Ainda aqui temos outros itens, né? A gente estava aqui em problemas, ó, redirecionamento. Ah, Davi, não sumiu daqui. Por que que não sumiu daqui? Porque você precisa clicar aqui, ó, em atualizar. Quando você clicar em atualizar, ele vai dar um refresh e identificar todas as alterações que você fez dentro do teu WP Toolkit naquele momento, tá? Então, às vezes, compensa dar um atualizar ali para a ferramenta identificar se está tudo certinho e tal, tá? Então, o botão atualizar, ele é útil para isso. Porque às vezes fica parecendo que está com erro, mas você já configurou, mas ele ainda não atualizou. Então, clique em atualizar, espera um minutinho ele carregar e você vai identificar se aquele problema já foi resolvido ou não. Aqui do lado embaixo também, ó, aqui, ele também mostra tudo o que foi feito. Isso eu acho muito maneiro também. Então você tem um log aqui do que você fez ou do que foi realizado no seu WordPress naqueles instantes, tá? Você pode ocultar os concluídos ou simplesmente minimizar aqui. Pronto, olha lá, depois que atualizou, as medidas de segurança sumiu daqui. Perfeito? Então sumiram. Aqui do lado direito, ó, tem os registros. Então, se eu clico em registro, ele vai me mostrar um log de tudo que foi feito no WP Toolkit. Tá? Então, aqui você consegue, olha, identificar todas as informações que a gente registrou, que foi feito. Então, aqui é muito interessante porque você consegue acompanhar todo o seu WordPress, todas as atualizações, os ajustes que você fez através do seu WP Toolkit, tá? Você pode habilitar a atualização em tempo real, porque se você habilitar a atualização em tempo real, ele vai ficar automaticamente aqui atualizando sempre que tem um novo log, tá? Não recomendo isso, só se você estiver realmente depurando o seu WordPress, caso contrário, não há necessidade. Você pode aqui definir uma hora para pesquisar os seus logs, tá? Você pode pesquisar
por lá, última hora, hoje, já tem algo pré-definido, ou você pode definir por aqui, tá? Manualmente. Tem a gravidade, então você pode, eu quero ver todos os logs de erro. Pô, é importante, tá? Então, erro você tem que corrigir, tá? Então, eu vou. Warning. Warning são informações importantes para você verificar se seu WordPress tem algo errado, mas não tão quanto o erro. O erro está deixando o seu site fora do ar, tá? Info. Info são informações só, então não são algo que você precisa se preocupar, tá? São mais informações para você identificar o que foi feito no seu site, esse tipo de coisa. Você pode pesquisar pelo autor que está fazendo esse recurso, então você pode identificar pelo autor, né? Filtrar pelo autor, e você pode identificar também por uma mensagem. Então, por exemplo, screen, vamos lá, screen, olha lá. Aí ele aparece todos os logs, tá? Referente a que tem a palavra screen. Perfeito? Aqui a gente pode limpar, tá? Então se eu clicar em limpar aqui, ele vai apagar todo esse meu log e dar uma limpada. Às vezes é bom, né? Às vezes tem, eu tenho o site há anos. Vai que dá uma limpada. Dá uma limpada e deixa eu começar a salvar novamente. E você pode fazer o download do log. Eu quero baixar o log para o meu computador para ficar mais fácil para visualizar. Você pode fazer o download do log. A rotação do log é uma configuração para você definir quanto tempo você vai deixar esses logs habilitados, entendeu? Então a rotação de log aqui está habilitada. Se ela tivesse desabilitado, o que ia acontecer? Esses logs ia ficar enorme, ele ia crescendo, conforme ia tendo um log, o arquivo de log ia ficando grande, às vezes pode até travar o teu plano de hospedagem de site, porque às vezes pode ter 1 GB, 2 GB, e isso também pode afetar a velocidade do seu site. Então, assim, a rotação do log é muito importante. Então, o que você pode falar? Olha, quando atingir 200 KB, rotaciona o meu log, limpa o meu log, tá? Não há necessidade do meu arquivo ficar maior de 200K. 200K é pouco, eu quero colocar 2 MB. 2000K. 2000K não significa 2 MB, mas assim, é próximo de 2 MB, tá? Então, eu quero 2000K para quando tiver um log de 2000K, você automaticamente limpa o meu log, perfeito? Vou deixar em 200K. Ou você pode rotacionar por tempo. Então, o que você vai fazer? Eu quero que o meu log ele fica semanal. Toda semana ele automaticamente se limpa. Eu não preciso ter logs maior do que uma semana, tá? Eu não preciso ter logs maior do que anual. Sensacional, né? Para que você precisa de um log de 1 ano atrás? Será que faz sentido isso? Então você pode rotacionar por tempo. Número máximo de arquivos de log. E aqui é a quantidade máxima de arquivos de logs que você vai ter. O próprio nome diz. 11, 5, 2, tá? Então ele vai armazenando os logs em arquivos separados. Então, aqui eu estava falando do número máximo de arquivos de log, né? Que você pode definir quantos arquivos de log você gostaria de ter de log, tá? Então, eu quero ter 9 arquivos de log, tá? 5, tá? Isso daí é uma organização que você pode definir no melhor formato. 200? Não, né? É muito arquivo de log, tá? Você pode ter 5, 10, tá? 5 já é o suficiente. Então você vai ter 5 arquivos por ano. 5 arquivos de 200K, certo? Então isso é assim que funciona a configuração de rotação de log. Na compactação de arquivo de log, o que é a compactação de arquivo de log? Ao invés desse arquivo ser um arquivo de texto, você pode falar, olha, eu quero que ele seja um arquivo compactado, um arquivo, imagina, zipado. Então, o arquivo, ao invés de ter 1 mega, ele vai ter 100K, entendeu? Então, você acaba otimizando isso. Imagina, se é algo que você não vê com tanta frequência, você pode deixar a compactação de logs ativado. Eu estou depurando o meu site. Desativa a compactação de log para facilitar a visualização, tá? Quando você habilita a compactação de log, você está economizando espaço dentro do teu plano de hospedagem de site. A nossa configuração padrão que a gente recomenda para todo mundo é essa, tá? Habilitado, rotacionar por tamanho, 5 e compactação de log habilitado. Clica em salvar, a configuração da rotação de log ela foi realizada com sucesso. Bom, pessoal, isso é a parte do log. Vou desabilitar a atualização em tempo real para não ficar gastando meus recursos do meu servidor, né, do meu plano, tá? Então isso é muito importante. Desativo atualizações em tempo real que eu tinha deixado ativo.
E é isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação para mostrar. Vamos ver. O que que é esse botão? Ah, mostrar no contexto, tá? Aí ele vai mostrar mais informações, mas nada demais também. Perfeito. Bom, vamos fechar aqui e vamos seguir. Esse foi o item de registro e aqui é o gerenciador de arquivos. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o gerenciador de arquivos onde está instalado o meu WordPress já para eu começar a fazer a edição, tá? Então, olha, ele já veio para um gerenciador de arquivo aqui para eu editar, para eu fazer o que eu quiser. Perfeito? Isso é o gerenciador de arquivos. Aqui eu consigo editar um arquivo, deletar e assim por diante. Vou fechar aqui para voltar para lá. Aqui é o botãozinho de atualizar, para atualizar as informações aqui do seu site. E aqui nesses três botãozinhos a gente tem algumas informações. Ó, verificar atualizações, verificar segurança, atualizar o URL do site, separar e remover. Bom, vamos lá. Atualizar o URL do site. O que que é isso? Quando eu clico aqui, imagina que eu vou trocar. Eu não quero mais que meu site chama sitelegal.criarsite.online. Eu vou alterar isso para um outro endereço, tá? Então eu posso clicar atualizar o URL do site e informar um novo URL para o meu WordPress. Essa questão de atualização de URL do WordPress, de domínio do WordPress, assim, a gente tem que fazer com bastante cautela porque é algo que pode danificar o seu, o seu site, tá? Então fiquem atentos. Bom, olha lá. Atualizar o URL do site. Se você mudou esse site de um servidor diferente, pode ser necessário atualizar seu URL para fazê-lo funcionar corretamente. O URL do site atual. Olha lá, HTTPS, site legal, criar site. Novo URL do site. HTTPS, site. Então, tá vendo? Não tá certo. Ele já identificou que tá certo, não tem alteração. Então, assim, não temos muito o que fazer. Quando você sobe um site aqui, que o site está com outro endereço, quando você clicar em atualizar o URL do site, automaticamente ele vai identificar se as configurações do domínio estão corretas, beleza? Vamos ter aqui a opção agora de separar, tá? Vamos separar. O que vamos separar? Ah, eu quero parar de usar o WP Toolkit, eu não quero mais que meu WordPress esteja listado aqui no WP Toolkit. Então eu clico nessa opção separar, certo? Ele vai falar, olha lá, os seguintes websites do WordPress serão retirados do WP Toolkit. Você tem certeza? Cliquei em separar, automaticamente a gente não vai ter mais nosso site dentro do WP Toolkit, tá? Eu não quero isso, eu quero manter dentro do WP Toolkit, então eu vou clicar em cancelar. Caso eu quisesse remover ele da ferramenta WP Toolkit, é só eu clicar em separar, tá? E remover. Remover é a mesma coisa. Eu vou clicar em remover aqui, ele vai remover. Olha lá, ele vai remover meu WordPress, é diferente, tá? O separar é eu tenho o site em WordPress ainda, mas ele não está mais listado dentro do WP Toolkit. Remover, eu vou apagar o o site em WordPress. Então, caso eu queira apagar o meu site em WordPress, eu uso aquela opção remover, tá? É aquele das opções: excluir o banco de dados, excluir o usuário, excluir o arquivo de registro do Toolkit. Sim, fiz isso e eu apaguei meu site todo. Então, faça isso com cautela, tá? Eu vou clicar em cancela porque eu não quero remover este meu site neste momento. Bom, sendo assim, a gente listou todas as informações aqui dentro desse menu, tá? E vamos aqui para este lado esquerdo. Aqui ele vai mostrar uma data, certo? A data e hora da captura de tela. Se eu clicar em abrir site, ele vai abrir meu site. Então ele consegue mostrar uma foto do seu site aqui e mostra a data que foi feita essa captura de tela. Se eu clicar no botãozinho de atualizar, ele vai fazer uma nova captura de tela. Vamos ver. Olha lá. Pedir para ele clicar. Vamos ver. Agora é dia 14, 9 e 23. Ó, 14. Olha lá, 14, 9 e 23. Acabou de atualizar. Perfeito? Nós temos aqui essa opção de efetuar login. Então,
ao clicar em efetuar login, o que ele vai fazer? Ele vai entrar automaticamente dentro do meu administrativo do site em WordPress, tá? Então ele consegue entrar aqui dentro do... Olha lá, ele recupera as credenciais do administrador do WordPress e entra dentro do WordPress com o meu usuário já logado, perfeito? Se a gente perceber aqui, tem um. Quando não. Olha, uma observação importante é quando você não fez um primeiro login aqui, ele vai abrir uma tela para você configurar esse login, tá? Eu vou clicar aqui em configurações para visualizar essa tela que quando é a primeira vez que você acessa através desse botão, ele mostra, tá? Ele mostra, então, olha, eu estou com o administrador nome Cauê, aqui tem a senha atual, tá? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar a senha, ou eu posso clicar aqui e pedir para gerar uma nova senha, tá? Ele gera uma nova senha para mim, olha lá, uma senha complexa, eu posso copiar essa senha. Aqui tem o e-mail do administrador, então qual que é meu e-mail desse usuário e qual é o idioma do site. Então eu posso falar, não, olha, eu quero que esse site meu seja em português do Brasil, tá? Aí eu coloco português, ó, uma atenção aqui, tem português, mas esse português é de Portugal, tá? Então português do Brasil, tem um pouco de diferença os idiomas, então marca o português do Brasil. Uma vez eu fiz isso, clico em trocar, ele vai automaticamente atualizar as credenciais do meu usuário. Por que aqui está mostrando só esse administrador? Porque esse é o administrador da minha conta que eu configurei aqui no WP Toolkit, tá? Se eu tiver mais de um administrador e eu quiser trocar a senha desse administrador, eu preciso fazer um login e fazer isso lá pelo WordPress, perfeito? Bom, aqui mostra quem é o proprietário, tá? Isso daqui é o nome do painel de controle da sua hospedagem de site, muitas vezes. E aqui mostra o endereço do seu site, tá? Vindo aqui para o lado direito, tem um nome, você pode editar aqui, ó. Você pode, aqui tá Vacation Dreams, eu vou colocar aqui WP Toolkit Show, tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês que você consegue editar o título do teu site aí, tá? Para facilitar. Imagina se você tem vários sites nessa hospedagem de site, então é importante sempre nomear, colocar etiqueta para facilitar isso. Então aqui abaixo, um pouco mais abaixo, nós temos 4 opções, né? 4 menus. A gente está no menu painel. Dentro do menu painel a gente tem gerente de arquivos, que é aquela parte dos arquivos, para você visualizar os arquivos do teu site em WordPress. Tem o painel, então temos gerente de arquivos, tem a opção de copiar dados. Bom, pessoal, para falar da parte de clonar, eu entrei nesse outro cPanel para mostrar como que a gente faz aqui dentro da Link Nacional com o staging, tá? Então, o que que acontece? A gente tem dois sites em WordPress. Então, um a gente chama www.linknacional.com.br e o outro stage.linknacional.com.br. O stage é onde nós fazemos todas as alterações no WordPress, testamos, fazendo todas as coisas e depois migramos do stage para cá, para o link nacional, em produção, tá? Então a gente faz, por exemplo, uma sincronização dos dados, tá? Vou mostrar para vocês como que nós fazemos isso daqui para vocês fazerem do seu lado. Se você tem um site com muito acesso, o ideal é às vezes você ter um staging para um ambiente para você fazer todas as alterações e depois sincronizar, depois de testar e fazer tudo mais, você sincronizar isso com o produção, tá? Então aqui eu estou dentro do WP Toolkit, né, onde nós estávamos, dentro do cPanel, tá? Agora eu vou clicar aqui. Então aqui tem o stage. O que que é? É muito simples o procedimento. Então do stage eu mando direto para o www Link Nacional. Ou vice-versa. Ou eu posso fazer ao contrário. Eu posso vir aqui e fazer por aqui, ó, copiar dados, certo? Então, acessando a opção de copiar dados, você escolhe a fonte e o alvo, perfeito? A fonte é o www, produção? Não, a fonte é o stage, que é onde está mais atualizado. Então eu vou minimizar aqui para não confundir e vou vir aqui, ó, copiar dados do stage, certo?
Clico em copiar dados. Então eu vou enviar os dados que estão atualizados no stage, que a gente já testou, que a gente já fez todas as atualizações que a gente queria fazer e vamos mandar para produção, tá? Então, ó, fonte, stage, certo? Isso tem que tomar muito cuidado. Alvo. Aí eu vou pegar aqui, ó, tem vários alvos, né? Então eu vou pegar, não, eu quero .com.br, que é para onde eu quero enviar esse meu stage, que esse meu stage é um clone do produção, tá? Então, como que eu criei o stage? Eu fui lá, clonei o produção e eu criei esse stage dentro de um subdomínio, tá? Que é o ideal. Bom, vou escolher aqui, link nacional. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, as atualizações a gente não faz, então a gente só faz atualização no stage antes de mandar para produção, porque aí a gente testa para ver se não deu nenhum erro, está tudo certo, tá? Então ele deu um alerta aqui falando que a versão do destino é mais antiga do que a do stage, tá? Ok, tudo bem. Então ele vai atualizar antes de copiar os dados. Escolha quais dados copiar. Então, aqui tem algumas opções importantes para definição, né? Então, por exemplo, escolha quais dados copiar. Somente os arquivos? Ah, então eu vou copiar somente os arquivos, substituir arquivo modificado no alvo. Ah, vou remover arquivos perdidos. O que é remover arquivos perdidos? É quando você tem algum arquivo que foi deletado e não tem mais ligação entre eles, então ele apaga. Eu normalmente eu não marco essa opção. Aí é de cada um, tá? Se você fez uma verificação no teu stage completa, assim, tá tudo redondinho, remove os arquivos perdidos para dar uma limpada. Faz o contrário, deixa desmarcado. Você pode fazer uma sincronização apenas de banco de dados. Ah, então eu fiz uma alteração no banco de dados, eu quero só copiar o banco de dados. Então eu posso copiar apenas o banco de dados e não mexer nos arquivos do WordPress. Então, se você fez, sei lá, uma sincronização de usuários ou algum ajuste ali a nível de banco de dados, você pode sincronizar apenas o banco de dados. E aqui tem a opção arquivo e banco de dados. Então aqui o que ele faz? Ele substitui tudo, substitui os arquivos e o banco de dados. Então ele vai pegar aquele site do Stage e substituir completamente dentro do produção, tá? Eu normalmente faço essa, a gente normalmente faz essa daqui aqui na Liga Nacional. Substitui tudo, tá? Tabela, vamos para a parte aqui, tabela de banco de dados. Ah, então o que que eu posso sincronizar? Por exemplo, se você tem um portal, certo? E nesse portal você atualiza suas notícias com frequência, automaticamente o teu stage vai ficar desatualizado. Então, às vezes você usou o staging apenas para fazer uma atualização de plugins ou uma instalação nova de plugin, entendeu? Então, você não quer mexer nos posts, nem nas páginas, nem nos usuários daquele banco de dados do produção. Então, nesse caso, você pode falar que quer copiar todas as tabelas, exceto essas tabelas que estão aqui, tá? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você não sobrescreva as postagens ou as alterações de páginas que você fez no site de produção, perfeito? Se você não fez nenhum tipo de alteração na página ou no post do produção, ou seja, todas as alterações você sempre faz no stage antes de passar para a produção, você precisa escolher outra opção, senão não vai atualizar essas páginas aqui no produção. Aqui nessa outra opção, o próprio nome diz, você vai copiar apenas novas tabelas. Então, sei lá, você fez alguma atualização no seu banco de dados, instalou algum plugin, alguma coisa desse tipo que criou novas tabelas. Então, você fala que quer copiar apenas as novas tabelas. Ou você pode vir aqui e customizar, falar quais tabelas que você quer copiar. Então, aqui ele abre e mostra todas as tabelas para você copiar quais você gostaria de copiar. Eu vou colocar aqui todas as tabelas e vou remover o exceto, porque o nosso staging ele substitui o produção. Então tudo que a gente faz aqui, a gente faz primeiro no stage e depois sincroniza para a produção. Isso tem dado uma segurança muito grande para a gente trabalhar com manutenção do site mesmo, sem correr o risco de que um post fica desatualizado ou com um link quebrado. Então a gente faz tudo no staging e depois sincroniza isso para a produção. Então, nesse caso, eu vou marcar todas as tabelas. Esse ponto de restauração é importante, é um backup, certo? Então, no caso,
Se você não fez um backup antes de iniciar o staging, é importante você criar um ponto de restauração. Por quê? Caso dê um erro na restauração, no stage, bom, esse ponto de restauração é importante porque caso você tenha gerado algum erro na hora de fazer a sincronização do stage com produção, você pode a- restaurar para esse ponto, tá? O que eu faço aqui, o que a gente faz aqui, a gente cria um backup anteriormente. Por que que a gente cria um backup anteriormente? Porque o nosso site é bem grande e quando eu deixo habilitado criar um ponto de restauração aqui, a cópia, a sincronização do stage com a produção demora muito. Então, para evitar erro na criação do ponto de restauração, a gente vem aqui no WP Toolkit e cria um backup antes de sincronizar, tá? Que é a mesma coisa do criar um ponto de restauração. Caso você não criou o backup antes de sincronizar, você deixe marcado essa opção criar ponto de restauração. Caso contrário, você pode desmarcar. Ah, eu já tenho um backup, tal, tal, tal. Você pode deixar desmarcado, tá bom? Ah, ó, vou fortalecer novamente. A gente já tem um backup do produção, tá? Não precisa fazer do stage, mas do produção a gente já tem um backup. Por isso que eu vou deixar desmarcado aqui. Uma vez conferido com muito cuidado, verifica tudo certinho, olha novamente aqui se está no alvo certo, perfeito. É clicar em iniciar e deixar rodar, tá? Esse processo ele vai demorar de acordo com o tamanho do seu site. Então, se o seu site ele é pequeno, isso provavelmente vai ser rápido. Mas se o seu site, sei lá, tem 20 GB, isso provavelmente vai demorar um certo tempo. Então, assim, tenha paciência, deixe rodando aqui, vai tomar um café, faz alguma outra coisa, entendeu? Tome cuidado para não abrir outra seção de cPanel para não substituir essa daqui. Deixe isso daqui rodando. Deixe isso daqui rodando no cantinho, espera e logo ele vai dar uma informação se copiou ou não copiou. Perfeito, pessoal? Bom, eu vou deixar copiando aqui e assim que finalizar eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Pronto, pessoal. Aqui concluiu a sincronização. Quando ele conclui, ele fecha a tela. Então, ele fechou a tela aqui para mim e concluiu. E ele verificou, estava tudo certo e aparentemente deu tudo certo. Aqui do lado direito fica uma opçãozinha, né? Que é onde ele fala, ó, foi copiado, backup, tarará, e foi copiado. Pronto. Então, essa é a parte de sincronização do Stage com produção para vocês fazerem aí do seu lado. E agora vamos voltar para o outro cPanel para continuar as demais informações. Bom, voltando aqui então, o botão clonar, ele vai clonar esse site para um outro domínio ou um outro subdomínio. E isso fará que você pode criar um ambiente de teste, um ambiente de stage que a gente fala, tá? Para isso você precisa ter um subdomínio ou um domínio já dentro do teu próprio painel de controle. Isso também pode ser usado às vezes para você duplicar o seu site para outro domínio, tá? Para outro domínio que você queira. Uma vez que você fez, você clica em iniciar e ele já faz esse procedimento. Você pode usar também use o domínio existente, site legal, barra e instalar isso dentro de uma pasta. Também pode fazer isso, tá? Se eu clicar aqui em iniciar, ele vai duplicar esse site para esse staging, para dentro de uma pasta chamada staging. Perfeito? Bom, seguindo aqui nos recursos do WP Toolkit, nós temos o backup e a restauração. Então, o próprio nome diz, né? Então, eu preciso de um backup do meu WordPress. Eu simplesmente posso fazer um backup aqui e ele é um backup completo do meu site. Então, isso é recomendável, às vezes, você, na hora de você vai atualizar um tema, ou um plugin, ou o próprio WordPress, você vem aqui e faz um backup rapidinho. Porque caso você tenha problema, você pode habilitar o backup
e solicitar uma restauração dele. Você pode clicar aqui em restaurar, tá? E assim você vai voltar ao site para a data do teu backup, tá? Essa ferramenta de backup é sensacional. E você pode fazer o download do seu backup, tá? Eu quero pegar meu backup, salvar no meu computador ou mandar para outra empresa de hospedagem de site. Você faz o download aqui e você já vai ter o backup do seu site de forma bem simplificada. Ou você pode excluir. Ah, eu quero excluir esse backup porque eu tenho outro, ou simplesmente eu quero liberar espaço no meu plano de hospedagem, eu clico em excluir. Você pode fazer aqui pela lixeirinha, ou se você tiver mais de um backup, você pode selecionar aqui quais você quer e clicar em excluir. Perfeito? Os registros. Os registros são os logs, é a mesma coisa que a gente viu ali em cima, então é a mesma informação. Bom, aqui ainda a gente tem o status, ele mostra qual é a versão do seu WordPress, se os plugins estão todos atualizados, se os temas estão atualizados, se as medidas de segurança estão aplicadas ou não, tá? Se você está usando qual a versão do PHP que você está usando, tá? Esse recurso de tente outra versão, ele faz através do Smart Update, que ele consegue também fazer aquela verificação se ao alterar uma versão do PHP você consegue verificar se isso vai dar problema ou não, tá bom? Aqui tem um SSL, certificado SSL, que está ativo, quem que foi a certificadora, aqui no caso a gente está usando a Let's Encrypt. Essas partes de ferramentas é bem importante, tem que ter bastante atenção. Se você desabilitar a indexação do mecanismo de pesquisa, o que vai acontecer aqui? Automaticamente o seu site ele vai ser removido. Ou seja, o Google, o Bing, essas empresas, os buscadores da internet hoje não vão encontrar o seu site, porque vai ter um bloqueio. Você está mostrando para esses robôs, essas ferramentas que você não quer que o seu site seja indexado nos buscadores. Cara, para sites em produção, isso é importante ficar ativado. Mas imagina só, você tem um site de teste. Sim, aí é melhor desativar a indexação do mecanismo de pesquisa, para ele não ficar listado lá no Google e as pessoas encontrarem esse site de teste seu, tá? Bom, esse site é de produção, eu posso deixar ativado. Depuração. O próprio nome diz, né? A depuração é, por exemplo, eu tô com algum problema no meu site, então eu habilito a depuração, tá? Para você conseguir identificar o que está acontecendo no seu site. Então ele vai começar a apresentar os erros que estão no seu site. O erro na instalação de um plugin, de um tema, então você habilita a depuração para entender o que aconteceu. Aqui nesse outro ícone que eu acabei de clicar aqui, ele mostra as configurações da depuração. Então eu posso, quais são os parâmetros que eu quero habilitar na depuração. Tá? Esses parâmetros aqui, basicamente, a gente pode editar direto pelo arquivo wp-config.php do WordPress, mas aqui ele mostra de forma visual o que você quer ativar ou não. Ah, eu quero ativar o WP Debug? Habilito. Ah, eu quero que gere um log? Habilito. Ah, eu quero que o script apareça? Habilito. Ah, eu quero que salvar as queries para consultar no banco? Habilito. Ah, dei OK, automaticamente você tem todos os recursos de depuração padrão do WordPress habilitado através das configurações aqui. Perfeito? Proteção por senha. Ah, meu WordPress, eu não quero que ninguém entre no meu WordPress sem digitar uma senha antes. Isso daqui é muito válido, por exemplo, para sites em stage. Ou sites de teste. Então você habilita a proteção por senha para que nenhum usuário entre no seu site sem antes informar uma senha, tá? Então eu posso clicar aqui, ó, posso criar um nome de usuário, vou colocar user, e aqui eu vou gerar uma senha. Olha lá, gerei uma senha, tabulosa aqui, eu vou dar um OK, vou copiar aqui, proteger. Bom, vamos ver o que acontece quando eu habilitei a proteção por senha. Quando eu for tentar entrar no meu site, olha só o que vai acontecer. Ele vai pedir a senha aqui. User, né? Olha lá, a senha, para eu digitar a senha e fazer o login. Perfeito? Olha lá, ele dá a opção de salvar lá. Entrei no meu site. Posso salvar no navegador a senha e tudo mais. Tá? Essa outra ferramenta aqui de assumir o WP Crow PHP é muito bacana porque toda vez que um usuário entra no seu site,
esse site automaticamente ele executa um crawl, ele faz algumas verificações dentro do seu WordPress. Então imagina se você tem um site com alto tráfego. Se você não ajustar o WP Crawl, toda vez que o usuário entrar no teu site, ele vai executar os processos padrões do WordPress, como verificação de plugins atualizados ou não, verificação de temas, alguns plugins que executam recursos no crawl, como cache, esse tipo de coisa. Então, assim, se você tiver um site de alto tráfego, é recomendável você assumir o wpcrawl.php, tá? Isso é muito importante para sites de alto tráfego, até mesmo para sites pequenos, porque assim você define quando que você quer que executa o WP Crawl. O WP Crawl são tarefas agendadas, automatizadas do WordPress, tá? Então aqui tem uma explicação para que significa isso, certo? E aqui do lado tem as configurações. Então essas configurações aqui, às vezes pode estar desabilitado, certo? E aí você pode ter que criar isso, tá? Então, assim, ó, em algumas situações, quando você habilita o WP Crawl, ele pode estar desabilitado aqui, ó. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que clicar aqui, tá? Para criar uma tarefa de substituição. O que é criar uma tarefa? Criar um crawl job dentro do seu painel de controle. Olha lá, ó, apareceu uma opção de configuração. Se eu clicar aqui na opção de configuração, eu vou ser redirecionado para as tarefas crawl do painel de controle, certo? Olha lá, ó, olha aqui, ele criou um crawl aqui. Então, olha, entre nesse diretório, pegue o executável do PHP e execute esse arquivo a cada tantos minutos. Perfeito? Eu posso editar isso para definir, eu quero definir isso de forma diferente. Você pode editar aqui quando você quer executar isso, tem as configurações comuns, tá? Mas basicamente essa é a configuração padrão que funciona muito bem, tá? Essa otimização para o WordPress é sensacional, porque vai agilizar o seu site na hora que um usuário entra no seu site. E ativar a proteção de hotlinks, o que seria ativar a proteção de hotlinks? Isso impede que outros sites exibem ou incorporem arquivos do seu site. Então imagina só, alguém pega uma imagem do seu site, o URL da imagem do seu site e põe num outro site. Automaticamente, esse outro site que está com a sua imagem nele, vai fazer com que essa imagem vá no teu servidor e entregue essa imagem para o usuário, entendeu? Então, assim, o site de um desconhecido está usando os recursos do teu site para mostrar uma imagem. Então, se você quer desativar esse tipo de recurso, de incorporação de imagens, CSS, JavaScripts, o que for, certo? Mas normalmente é mais usado em imagens. Você ativa a proteção de hotlink, tá? Isso vai evitar que outros sites linkem essas imagens dentro do site de terceiro, tá? Aqui nós temos algumas configurações também do hotlink. Vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Então, olha lá. Quem que eu posso confiar? Então, eu habilitei a proteção de hotlink, mas eu quero que alguns sites possam executar isso. Por exemplo, o google.com pode fazer isso, porque ele vai aparecer lá em images, as minhas imagens. Eu quero que o meu site do meu parceiro linknacional.com também consiga mostrar as minhas imagens, tá? Quais são as extensões protegidas que eu quero usar? A GIF, PNG, JPEG, SVG. Opa! Também eu quero que protege WebP. Eu quero que protege MP4. Certo? Então aqui você consegue adicionar as extensões de arquivos que você gostaria de proteger dentro do seu site. Tá? Então você pode, eu não quero, JPEG qualquer pessoa pode usar. Então eu tiro aqui. Tá certo? Dei o OK, fiz essa configuração para a proteção por hotlinks. Bom, continuando aqui ainda embaixo, nós temos as atualizações, tá? Então ele verifica se tem atualizações disponíveis. Então é aquela situação igual que nós vimos aqui na parte de cima em outro momento.
Configurações de atualizações automáticas é a mesma coisa também. É um link para você verificar as atualizações que a gente fez ali pelo outro link. E habilitar o Smart Update, tá? Que é aquela questão onde ele, antes de atualizar ou de fazer uma alteração de versão de PHP, ele faz isso num outra instalação de WordPress de teste ao invés de um de produção. É fenomenal essa ferramenta, tá? É muito importante configurar. Talvez num outro vídeo tenha que ter um vídeo específico para mostrar como é que faz todo o procedimento. Verifique a integridade do WordPress. É muito legal essa ferramenta, porque essa ferramenta é aquela ferramenta que, por exemplo, você foi atacado por um hijack, alguma coisa desse tipo, e seu WordPress foi comprometido. Por exemplo, alguém entra no teu WordPress, você é redirecionado para outro site, ou aparece uma propaganda enorme. Isso pode ser resolvido através da integridade do WordPress, tá? Então, se seu site foi infectado com algo, você pode resolver através dessa verificação da integridade do WordPress. Você pode clicar em verificar todas as verificações e você também pode reinstalar o core do WordPress. Então, assim, se ele encontrou algum problema ou se você já está com algum problema desse tipo, já clique em reinstalar o WordPress e ele vai fazer essa instalação do WordPress Core e provavelmente vai resolver o seu problema. Perfeito? Temos o modo de manutenção. Ao habilitar o modo de manutenção, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma tela lá quando a pessoa entra no seu WordPress. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atualização e eu quero que não fique dando aquela mensagem padrão do WordPress, tá? Então você habilita o modo de manutenção. E aí ele vai ter uma página personalizada. É possível você configurar, tá? Se você clicar nesse link aqui, tem as informações do que significa o ícone. É possível configurar esse recurso. Então, se você clicar aqui, ó, você consegue configurar o modo de manutenção. Olha lá, o título da página, você consegue configurar a descrição da página, o texto, certo? Você consegue colocar um temporizador, tá? Vai demorar 2 horas para voltar pro ar, então você põe o temporizador. E você consegue colocar alguns links padrões também, de Facebook, Twitter, Instagram aqui embaixo. Perfeito? Aqui também restringir. Isso, aqui, ó, ele também você consegue habilitar esse recurso aqui, ó, para restringir o acesso ao painel de administração do WordPress no momento que está fazendo uma manutenção. Imagina se você tem muitos usuários, você está fazendo uma manutenção muito complexa que ninguém pode atualizar o post. Então habilita isso daqui para ninguém conseguir acessar o administrativo do seu WordPress. Perfeito? Mudar modelo de tela, aqui você consegue customizar ou restaurar o padrão, tá? Ao clicar em customizar, você vai ser redirecionado para um arquivo, olha lá, template.html. Se eu clicar aqui, tá? Eu posso vir aqui, editar, e eu edito o arquivo em HTML com os trechos em PHP como eu gostaria que aparecesse lá na manutenção do meu site. Perfeito? Voltando aqui para o WP Toolkit, vou dar OK e vamos ver como ficou ao acessar o site. Vamos acessar o site lá e ver o que vai acontecer. Vamos lá, ó, abrir site. Olha lá, o modo de manutenção está ativado. Olha lá, contemporizador. Tá? Os textos você consegue editar por lá nas configurações. E aqui tem o modo de manutenção ativado, falando que vai voltar em 1 hora e um contador. Perfeito? Bom, ó, olha que legal aqui, a captura de tela mudou. Depois que a gente habilitou a proteção por senha, começou a dar erro 401, que é sem a autorização para acessar o site. Talvez se eu tirar esse proteção por senha aqui, ele vai voltar a mostrar a tela. E talvez seja a tela da manutenção. Vamos ver, clica aí aqui atualizar. Vamos ver a captura de tela. Ó, parece que vai mudar. Ó lá, mudou. É a tela da manutenção que a gente acabou de configurar ali. Bom, pessoal, aqui em cima, ainda no menu, então a gente falou do painel, né? Temos a aba de plugins. Então, na aba de plugins, a gente pode instalar novos plugins e gerenciar os nossos plugins, ó, como ativar ou desativar um plugin, habilitar atualização automática, remover um plugin, tá? Ou clicar aqui em instalar
para fazer a instalação de plugins direto por aqui. Então você não precisa entrar lá no WordPress. Então todos aqueles plugins que estão no marketplace do WordPress você consegue fazer por aqui. Você consegue pesquisar por aqui. Vamos ver se tem um Elementor aqui. Então, por exemplo, vou pegar o Elementor, olha lá, ó, Elementor Website Builder. Só clicar em instalar e faz a instalação. Perfeito? Você consegue fazer por aqui rapidamente. Você pode fazer o upload do plugin também. Então, eu tenho um arquivo zip. Então, o arquivo zip do plugin. Eu posso clicar nessa opção fazer upload do plugin e achar onde está o arquivo zip e automaticamente subir o meu plugin por aqui. Isso também se aplica a temas, tá? Então, aqui no temas, nós temos os temas. Uma coisa muito legal para identificar se algo é bom ou não são essas estrelas e a quantidade de instalação. Por exemplo, esse daqui ó, tem 3 milhões de instalação e ele está com 4,5 estrelas. Poxa, é um tema confiável, entendeu? Por quê? Porque tem muitas instalações e tem uma quantidade boa de estrelas, né, de ranqueamento. Olha o Elementor. Ó, o Elementor está com quase 5 estrelas, tá? Então, assim, essas estrelas facilita demais a, a identificação se um plugin ou se um tema é bom, tá? Então, por exemplo, às vezes você vai instalar um plugin, mas está meio em dúvida, então dá uma olhada nas estrelas, dá uma olhada na quantidade de instalações que tem ativa, tá? Se você encontrar algo que não tem muita instalação, não tem muitas estrelas, entendeu? Vai fora, vai pro próximo, tá vendo? Mas a maioria tem. Ó, Roxinge, por exemplo. Ó, esse plugin da Roxinge, 2 estrelas. Tem milhões de instalação e 2 estrelas. Não vai nele, né? Não vai nele porque não tá bem ranqueado. Tá bom, pessoal? É isso aí, essa é a dica para definir a instalação ou não de um plugin ou tema. Seguir a quantidade de instalação e a quantidade de estrelas que esse plugin ou esse tema tem. Tá? Aqui do lado você consegue fazer as filtragens, filtrar se ele é compatível com a sua versão do WordPress, a quantidade de instalação, tá? Então, eu quero só plugins com mais de 100 mil instalações e com mais de 4,5 estrelas, né? Quase 5 estrelas, entendeu? Então você consegue fazer essa filtração. Outra coisa importante também é a atualização. Você pode identificar, eu quero só plugins que tenham pelo menos 3. A última atualização foi 3 meses atrás, tá? Isso você pode identificar, você pode habilitar isso para identificar se o plugin tá sendo continuado, né? Ele está tendo atualizações frequentes, tá bom? Então você consegue fazer esses filtros aqui, tanto em plugin em temas, que vai facilitar a tua busca por um plugin confiável. Tá? Caso queira limpar, só clicar em limpar, ele automaticamente limpa todas as configurações de filtro que você fez. Vamos fechar aqui no X, tá? Então essa é a área de plugins que nós temos dentro do WP Toolkit. Ainda dentro do WP Toolkit nós temos a outra aba que é o temas, que basicamente é a mesma coisa do plugins, só que aqui está dividido em temas e plugins, tá? Então, por exemplo, eu posso ativar ou desativar um tema, eu posso remover um ou mais temas, né? Olha lá, vou remover os três temas aqui que eu não uso. Eu seleciono os três e clico em remover. Eu vou querer remover apenas um tema. Vou clicar aqui na lixeirinha. Tem esse tema? Sim, tá? Faça isso se você realmente tem a certeza que queira remover aquele tema. Normalmente é aconselhável você ter 2 temas no máximo. O tema padrão que você usa e um tema secundário, caso o tema padrão dê problema, você tem um tema secundário para que o seu site ao menos carregue, entendeu? Então tenha sempre 2 temas dentro do seu WordPress. Vamos deixar esse daqui 2024, esse 24 aqui ativado. Vou deletar isso daqui e eu vou deixar só esses 2 temas, que o div é o meu padrão e esse daqui vai ser o meu segundo, caso o meu tema div dá problema, tá? Se eu tivesse Elementor, ele estaria listado aqui, o tema Elementor, para ativar ou desativar. Deixa eu finalizar aqui. Bom, aqui ainda tem as configurações, atualizar todos os temas automaticamente, ele mostra como é que está essa configuração. E aqui também tem um botão que se você clicar aqui, ele vai lá para a parte do seu WordPress para você fazer esse gerenciamento do tema lá por lá, tá certo?
Vamos dar uma olhadinha na aba Banco de Dados. Nessa abinha Banco de Dados aqui, a gente consegue ver o nome do banco, o prefixo da tabela do banco de dados, o nome de usuário do banco, tá? E o servidor de banco de dados. Qual que é o endereço? Olha lá, localhost 3306. Ah, eu quero alterar algo daqui. Altere se realmente você sabe o que você está fazendo. Porque normalmente não há necessidade de alterar aqui nada que tem aqui. Ah, eu quero ver o meu banco de dados. Ah, clique em abrir em PHP Admin. Ele automaticamente já vai abrir o seu banco de dados do seu WordPress. Então aqui no caso você pode vir aqui, ó, que essa é a tabela, né? Esse é o banco que está usando. Vamos lá na tabela, lá, por exemplo, tabela, sei lá, options, cadê a options aqui? A options, olha lá, aqui tem, por exemplo, na opção ID1, option name site URL, tem o nome, o valor do meu site, tá? Muitas pessoas às vezes fazem a alteração do nome do site por aqui, né? Do endereço do site por aqui, via banco de dados, certo? E aqui tem todas as informações de banco de dados. Altere banco de dados só se realmente você sabe o que você está fazendo. Caso contrário, existem todas umas ferramentas para você fazer isso sem ser pelo banco de dados. Porque uma vez que fez aqui algo errado no banco de dados, complicou para ti. Bom, vou fechar aqui o meu banco. Bom, pessoal, essa é a ferramenta que é utilizada por profissionais de WordPress, tá? E se você está iniciando no WordPress, já inicie como um profissional e ao contratar uma hospedagem de site, procure pelo WP Toolkit, porque é uma ferramenta primordial para você usar no seu WordPress.